Sejam bem-vindos, Marcelo Moraes, professor de informática. Gostaria de chamar a atenção a vocês aqui num reparo feito a uma placa-mãe, onde após uma inspeção visual eu pude determinar o componente que apresentava defeito. Ou seja, essa placa-mãe, quando você ligava, logo após você ligar, a fonte desarmava, desligava, como se tivesse algum componente em curto. Então, fazendo uma inspeção visual aqui nessa área, eu pude observar que na placa-mãe, no fenolite da placa, tinha um líquido que vazou. Estão observando aqui, ó, tô com a pontinha da chave de fenda, cuidado tirando aqui, você pode observar que tem um líquido ao redor desse capacitor eletrolítico. Aprofundando um pouquinho mais aqui a pesquisa, eu cheguei a esse outro capacitor aqui, que vocês podem observar, ele está até um pouco assim inclinado em função de rompimento, ou seja, ele rompeu e vazou o dielétrico dele para a placa-mãe. Então é um capacitor de 80 centavos que você substituindo, provavelmente você vai recuperar uma placa-mãe. Eu vou proceder com a substituição, utilizando um ferro de solda e um sugador de solda, bem simples de fazer, qualquer pessoa com mínimo de habilidade pode fazer isso. Você ficar atento ao seguinte: quando você retirar o capacitor, você observa a pinagem, porque ele tem um pino positivo e negativo. Isso é muito importante, você observa o lado do pino positivo e negativo. Se você achar que você pode se confundir, você faz o seguinte: aqui próximo você observa e faz uma marquinha do positivo e negativo. Como que eu vou saber qual é o pino positivo e negativo do capacitor? É fácil. Deixa eu levantar um pouquinho aqui a câmera, que eu vou dar uma dica para você interessante. Geralmente, no próprio corpo do capacitor, ele vem marcando positivo e negativo. Então, você olhando aqui, você vai observar, tá vendo? Tem uma marcação de negativo, tá vendo aqui, ó? Na lateral verde aqui, negativo. Todos os negativos estão marcados. Então, você vai observar o que? Um capacitor. Como que eu vou saber o valor dele? É simples, você vai observar a lateral, certo? Do próprio capacitor. Pode acontecer de ele estourar, romper completamente, e você ficar com dificuldade até de saber o valor. Nesse caso aqui, o capacitor, vou tirar um pouco da poeira aqui, é um capacitor de 2.200 microfarads por 16 volts. Então você vai poder chegar na loja, eu quero um capacitor de 2.200 microfarads, tá? Pelo amor de Deus, ninguém vai falar MF, que não é isso, é microfarad. Você vai comprar um capacitor e você vai fazer a substituição. Se você quiser levar o capacitor na loja, também pode apresentar a pessoa da loja para poder estar te auxiliando. Então eu vou proceder agora com a substituição desse capacitor. Uma dica: não vai pegar capacitor de placa usada, não. Você economizar um componente de 80 centavos. Uma placa-mãe está na faixa de 120, 130 reais. Você vai consertar uma placa-mãe por 80 centavos. Então procura substituir um capacitor por um novo. Você pode até fazer o seguinte: você vendo que esse aqui ele está danificado, você pode substituir os que estão aqui ao redor. Depois você procede com a limpeza do local, tira aquele resíduo que ficou do interior do capacitor e provavelmente você vai recuperar uma placa-mãe. Chama atenção vocês a isso, pessoal de informática, vamos parar com essa mania de queimou, trocou uma placa por uma nova. Isso aí é uma assinatura de incompetência técnica. Então vamos passar a pensar, gente. Vamos deixar de ter preguiça de pensar. Grande abraço do professor Marcelo Moraes.